Boa tarde. Vamos dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o segundo livro da série, O Homem Integral. E hoje estaremos tratando do capítulo 5, Doenças Contemporâneas, e no item que iremos abordar hoje, os comportamentos neuróticos. Mas, primeiramente, vamos aqui fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Então, do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, passagem da Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Separamos esse tópico. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Então, vamos aqui fazer alguns comentários dessa passagem para iniciar o nosso estudo dessa tarde. Então, Emmanuel, de uma forma bem taxativa, bem segura, nos diz: cada aprendiz, cada um de nós, nos esforcemos por criar no coração a atmosfera propícia, o clima psíquico, o ambiente emocional, facilitador às manifestações do Senhor e de seus emissários, porque, de fato, nós temos constantemente ao nosso lado espíritos benfeitores que o que mais desejam é nos orientar, nos assistir, nos ajudar. Mas, com a mente e os sentimentos voltados às questões de ordem material, nós bloqueamos a assistência e essa ajuda que poderíamos receber. E por isso, Emmanuel continua dizendo: trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores. Ou seja, que em todas as atividades que exerçamos no dia a dia, predomine em nós o sentimento e a intenção de estarmos estreitando a sintonia com os propósitos superiores da vida. E, naturalmente, estaremos oferecendo possibilidades melhores para a intervenção dos espíritos do bem. E por isso ele conclui dizendo a nós: e sentirás Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Aí está então o roteiro para que sintamos-nos cada vez mais seguros, equilibrados, harmonizados, diante das situações, problemas, dificuldades, testes que recebemos no dia a dia. É nesse sentido que Emmanuel aqui nos orienta. Então, hoje nós estaremos tratando do tema os comportamentos neuróticos. A neurose, ela tem características muito variadas, desde ansiedades, pressa excessiva, atitudes precipitadas
aonde normalmente não agimos dentro de uma linha de equilíbrio comportamental, são algumas expressões dos comportamentos neuróticos, cada vez mais frequente nos dias em que estamos vivendo. Vamos então comentar alguns tópicos que Joana de Ângeles coloca sobre esse assunto. Claro, sempre lembrando da importância da leitura de todo o livro. Estudos anteriores desta obra também você pode encontrar no nosso canal no YouTube, mas vamos para aquela parte que separamos para hoje. Produtos do inconsciente profundo a se manifestarem como comportamentos neuróticos. Os fatores psicogênicos têm suas raízes na conduta do próprio paciente, em reencarnações passadas, nas quais se desarmonizou interiormente. Então, aqui nós somos chamados, dentro do entendimento da revelação espírita, a encontrar as raízes, as causas profundas no psiquismo humano para os comportamentos neuróticos. E como Joana aqui bem assinala, eles se expressam nas raízes de comportamentos, de desarmonias que cultivamos desde o nosso passado reencarnatório. Prossigamos. Íncitas no indivíduo, que estão dentro do íntimo de cada um de nós, essas causas endógenas se associam às outras, de natureza exógena, tornando-se desagregadoras da individualidade vitimada pelas pressões que experimentam. Então, as causas endógenas vêm do nosso passado reencarnatório, vêm de fatores que estão inerentes às experiências que já vivemos, mas a elas se associam as de origem exógena, ou seja, fatores atuais que servem de verdadeiros detonadores dessas desarmonias emocionais pela provocação exercida sobre elas, sem que o percebamos, porque o potencial maior está no nosso inconsciente, tornando-se desagregadoras da individualidade, vitimada pelas pressões que experimentam. Aí, de repente, nós iremos ver alguém tomar uma atitude que nunca essa pessoa havia tomado, mas sendo alvo de uma pressão e de numa situação inesperada, a pessoa age de uma maneira que ela mesma depois fica se perguntando por que tomou aquela atitude. Aí nós estamos vendo manifestações desse comportamento neurótico, tá? Onde todo um potencial de causas endógenas do passado reencarnatório foram acionadas por uma situação nova que fez com que precipitasse do nosso inconsciente toda aquela atitude, às vezes de revolta, de uma ação grosseira ou precipitada, e que, quando analisamos direito, nos admiramos porque tomamos tal ou tal atitude. Equivocado quanto aos referenciais da existência, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugídio,
caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária, ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas que se pode amealhar e perdem o valor. Então, aqui fica bem claro que o contingente maior de pessoas que são vítimas dos comportamentos neuróticos são exatamente aquelas que não possuem uma atitude de análise da vida levando em conta os fatores espirituais e que de repente tomam decisões e atitudes totalmente originadas nas questões do presente, do momento. Por isso, Joana coloca aqui, equivocada quanto aos referenciais da existência, acha que a vida é uma só e a causa de tudo está nessa vida, deixa-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugídio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária, entendamos aqui constituição psicológica fragmentária, dividida, conflitada entre aquilo que acha que é certo e o que pode fazer, entre o que acha que é certo, mas se submete ao parecer dos outros e acaba tomando atitudes conflitivas consigo mesmo. Ou porque estabelece como condição de triunfo a aquisição das coisas. Dá um valor predominante, exagerado, a bens, a valores materiais, a posições transitórias da experiência humana. E isso, claro, vai de encontro com a essência de cada um de nós, que é a essência espiritual, nossa verdadeira natureza. A experiência, no entanto, fazendo a pessoa aprofundar-se na consciência dos valores, altera-lhe o campo de compreensão, favorecendo o entesouramento do equilíbrio. Todavia, tal ocorrência é resultado da luta que deve ser travada sem cessar. Então, à medida que a experiência da vida vai nos mostrando resultados desastrosos ou de sofrimento por determinadas atitudes, nós começamos a alterar o nosso campo de compreensão, favorecendo o entesouramento do equilíbrio. É claro que o conhecimento espiritual da vida, a aproximação que façamos aos postulados da doutrina espírita, ajudará muito a diminuirmos substancialmente ou completamente os comportamentos neuróticos, assumindo um posicionamento diretivo, seguro, aonde determinadas pressões de ordem externa conseguem ser superadas por uma maneira diferente de encarar os fatos e a vida que já estejamos trabalhando conosco mesmos. E finalizando, Joana diz: todavia, tal ocorrência é resultado da luta que deve ser travada sem cessar. Ou seja, diariamente, é preciso estarmos renovando a nossa atitude de percepção espiritual, de ações e de emoções aonde
o conhecimento da realidade da vida faz com que saiamos do comportamento, como se diz, de manada da maioria das pessoas que não têm a percepção espiritual da vida e que, por isso mesmo, é uma das vítimas mais frequentes dos comportamentos neuróticos que estamos analisando. Assim, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. Então, a dedução que Joana aqui nos leva a refletir é lógica e racional. A saúde psicológica decorre da autoconsciência. Essa autoconsciência tem a ver com a percepção espiritual da vida, com o trabalho de despertamento do nosso eu profundo, do nosso self, e da visão correta que se deve manter a respeito da vida. É disso decorrente. A vida, ela, em termos humanos, é inalienável, não se pode separar da percepção espiritual, resultado da nossa essência de vida e que, numa sociedade materialista em que estamos vivendo, é objeto de abandono, de desconsideração. Muitos ainda acreditam que estudos e trabalhos de ordem espiritual só devem acontecer quando a idade estiver bem avançada, quando a pessoa não tiver mais energia suficiente para estar obstinada nas questões de ordem material. Mas nós aprendemos que não é assim. Viver com consciência, viver bem, é algo que devemos trabalhar em nós desde as idades mais jovens, aonde a percepção dessa verdadeira natureza nossa pode e deve receber atenções e cuidados. Então, decorre da libertação íntima, da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. O comportamento neurótico, assustador, é predominante na sociedade consumista. Procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo, que se afunda em mecanismos patológicos. Então, é o comportamento predominante na sociedade que estamos vivendo. O comportamento neurótico, que poderíamos dizer também o comportamento infelicitador, desarmonizador da criatura, que procura esconder o desajuste e as fobias do homem moderno, do homem contemporâneo, que se afunda em mecanismos patológicos. Não é por outro motivo que as principais enfermidades de ordem emocional são a ansiedade e a depressão, profundamente associadas a essa visão da sociedade materialista e consumista, e que precisamos estar atentos para não sermos vítimas
direta e indiretamente dela. O espírito de competição neurotizante vigente é estabelecido como fomentador das riquezas. Deve ceder lugar ao de cooperação, responsável pela solidariedade, pela paz, humanizando a sociedade e tornando a pessoa bem identificada. Então, hoje nós vivemos de uma forma bem intensa esse comportamento de competição, que aqui Joana chama competição neurotizante, e que se dá em todas as áreas, na profissão, na vida social, na vida religiosa, inclusive. E que é preciso estar atentos para não sermos vítimas dela. E aí Joana diz que deve ceder lugar ao da cooperação, responsável pela solidariedade. Então, substituir competição por cooperação. Resultando disso, paz, equilíbrio íntimo, humanizando a sociedade e tornando a pessoa bem identificada, aonde ela perceberá seus próprios valores e saberá distinguir-se e valorizar a si mesma sem estar envolvida nesse sentido de competir, de ser melhor do que os outros. Competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir e não vencer os outros. Porém, superar-se cada vez mais, desenvolvendo capacidades latentes e novas na individualidade. Essa a diretriz saudável e segura que Joana nos aponta. A competição no sentido de autossuperação, de melhoramento interior de nós para conosco mesmos, ajudando-nos a superar cada vez mais e desenvolvendo possibilidades e capacidades latentes que trazemos dentro de nós, mas que para se expressar precisam receber atenção, cuidado, despertamento por nós mesmos. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente, em cima, é atitude neurótica, inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem atrás e repetirá a façanha em relação ao aparente vencedor atual. Então, as advertências aqui são bem colocadas. Competir para querer derrubar, passar por cima dos outros, é atitude neurótica, invejosa. E que, como Joana bem assinala, torna-se um mau exemplo que estimula outros a ter a mesma atitude que nós tenhamos tido. Então estejamos atentos a isso, porque essa competição desenfreada, que é mais um dos mecanismos neurotizantes da sociedade atual. Os comportamentos neuróticos são desgastantes, extrapolando os limites das resistências orgânicas, que passam a somatizá-los, abrindo campo para várias enfermidades que poderiam ser evitadas. Então, esse é o último tópico que separamos desse tema que Joana nos traz. E aqui a advertência final dela. Os comportamentos neuróticos são desgastantes. Estejamos atentos para não alimentá-los.
extrapolando os limites das resistências orgânicas, que passam a somatizá-los, que passam a torná-los materiais, físicos, em termos de desequilíbrio no nosso corpo, abrindo campo para várias enfermidades que poderiam ser evitadas. E nessa advertência de Joana, claro, o cuidado e a atenção positiva que somos chamados a ter é aquela aonde a busca do autoconhecimento, o despertar da percepção espiritual da vida atuante no nosso dia a dia, é ao mesmo tempo elemento protetor e revitalizador da nossa qualidade de vida e de não sermos vítimas de comportamentos neuróticos. Aqui nós concluímos as observações dessa tarde. Agradecemos a todos que tenham nos acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde a todos.